Hoje eu tô aqui com Eu Sou o Seu Silêncio, um quadrinho que acabou de sair da Pipoca Nanquim. Capa dura. Aqui ele tem um diferencial que ele tá com... Ele é brilhante, né? A capa é uma capa dura brilhante, mas o título ele é como se fosse... Ele não é brilhante. Olha a luz aí, ó. Ele é opaco. Como se tivesse uma... Na verdade é como se tivesse uma textura fosca, né? Com um verniz fosco no título, né? Eu Sou o Seu Silêncio. É uma história de Jordi Lafebre. Na verdade, tanto o roteiro quanto o desenho é dele. O Jordi já tinha feito alguns trabalhos anteriores. Um deles é Apesar de Tudo, que é uma história muito legal, que saiu por uma outra editora aqui no Brasil. Mas eu conhecia ele antes. Um quadrinho que eu já apresentei aqui, que é aquela coleção Verões Felizes. Ele é o desenhista, né, junto lá com o Zidro. Zidro escreve, ele que desenha. Então, você tem aqui a história dessa personagem aqui, que é a Eva. E logo na capa aqui já falo do que a história é uma história policial em Barcelona. É que o título, ele não remete a isso, né? Eu Sou o Seu Silêncio parece algo meio filosófico, algo pra você pensar, né? Eu sou o seu silêncio. E, na verdade, a personagem ela é o oposto disso, que ela fala demais. Mas, esse título remete a... dizer assim, as entrelinhas da história, né? Conforme você vai conhecendo a personagem, você vai entendendo melhor porque eu sou o seu silêncio. A história se passa em Barcelona, como eu disse, ó. Vou pegar os desenhos. E aí começa com ela num consultório de um psiquiatra. Ela tá fazendo... ela precisa fazer uma terapia pra ver se porque ela também é psiquiatra, só que ela tá afastada, e para ela poder voltar a atender os pacientes ela precisa passar por esse psiquiatra, que ao que parece aqui também é um conhecido e amigo dela. Então esse psiquiatra, esse doutor, pede para que ela comece a contar como foi a semana dela. Então a gente tem aqui a narrativa apresentada em 3 níveis. Você tem o presente, que é ela contando como foi a semana dela. Você tem a história em si, do que aconteceu durante a semana, que é o passado, né? E aí você tem um terceiro elemento aqui, é que ela tem umas vozes que na verdade é representado de maneira gráfica por essas três personagens aqui, ó, que são personagens do passado, né? A avó dela, uma tia, e essa guerrilheira aqui é uma pessoa uma antepassada dela, né? Então você não sabe muito bem se são vozes, se é só um recurso narrativo que o Jordi usou para expressar as opiniões dela, os pensamentos dela, né? Ou se são até 3 fantasmas. Dá pra entender que são 3 espectros ou 3 fantasmas que convivem ali com ela. Mas também pode ser uma outra coisa que o quadrinho apresenta mais pra frente, e que talvez seja isso porque tem mais a ver com o Eu Sou o Seu Silêncio. Eles continuam competentes, né, como lá no Apesar de Tudo, e como também no Verões Felizes, ó. E uma coisa interessante na história é que ela lembra muito aquelas histórias da Agatha Christie, sabe? Assassinato no Nilo, Assassinato no Expresso Oriente, que você tem um evento, e aí durante esse evento
alguém é assassinado e aí tem um detetive lá para descobrir quem que é o assassino. A história ela me remeteu muito a esse tipo de história, né, de mistério, de suspense, porque ela é convidada por um dos pacientes, por uma de suas pacientes, aí num evento que na verdade é a leitura de um testamento de uma senhora que pertence a uma família muito rica ali na Espanha. E eles têm uma vinicultura, né? Eles têm uma fábrica de vinho. E chegando lá, uma das pessoas que estão lá, né, que fazem parte da família da Penélope, que é a paciente dela, ele morre. E ela coloca na cabeça que ela tem que ajudar essa menina, né? Na verdade, a menina pede ajuda pra ela, né? E ela tenta desvendar ali o crime, quem que cometeu o crime, até que ela também é apontada como uma das suspeitas pela polícia. E ela vai contando essa história, tá cheia de detalhes, aí ela conta um pouco assim do passado dela também, né? Ela não gosta de cadáveres, ela acha perturbador, mas tem uma explicação para isso. Por que ela não gosta? Ela fazia medicina e ela travou bem na aula de estudo de autópsia, né? E ela não continuou, ela foi para psiquiatria. Mas tem uma explicação isso, né? Tem uma explicação até porque chama-se assim, o porquê do nome, né? Eu Sou o Seu Silêncio. E essas explicações elas são dadas conforme a história vai sendo contada. Eu gosto muito de como ele trabalha os desenhos, né? Os quadros aqui à noite, os tons azuis azulados, né? Do período noturno. E aí quando ele vai para um outro período, fica nesses tons mais laranjas, né? Que na verdade aqui continua de noite nessa parte da história, né? Mas aqui tá num ambiente que é claro. Ele sabe trabalhar muito bem isso, sabe dosar. E ela é uma personagem muito engraçada. E você se diverte muito com a história. Ele trabalha bem a personalidade da Eva. Eva Rojas, é o nome dela, né? Ele consegue trabalhar muito bem a personagem. Muito legal, né? O contraste entre as páginas. Uma história curta, né? A história não tem mais do que um pouco mais de 100 páginas. Você consegue ler em umas 2 horas. Acabou de sair pela Pipoca Nanquim, um lançamento novo. E nas redes sociais do autor, o Jordi Lafebre, se eu não me engano ele é espanhol. Não lembro se é francês ou espanhol, mas acho que é espanhol, se eu não me engano. Ele conta que vai ter uma segunda parte dessa história. Eu fiquei até ansioso quando soube disso, porque a história é muito boa. Ela tem começo, meio e fim, então você não depende de uma segunda parte para ler, então vai ser uma outra história diferente. Não sei o que ele vai criar, né? Diferente, mas essa história termina aqui, ela começa e termina aqui. O assassinato é descoberto no final, né? Para você saber, você vai ter que ler, mas mas aí não depende de uma segunda parte. Então vai ser uma outra, eu acredito que vai ter uma outra história. A história do assassinato termina aqui. Bem, esse aqui eu gostei muito, eu recomendo. Se você gostou aí do vídeo, pode deixar o seu like. Se você ainda não é seguidor, por favor, né? Ajuda a gente. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchauzinho.